Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2023 e se você veio aqui saber um pouquinho mais sobre a sua semana, você veio no vídeo certo. Gente, nesse vídeo a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, eu vou passar para vocês o que a gente pode esperar em termos astrológicos dessa semana, tá bom? Passando para vocês os trânsitos principais, inclusive o trânsito diário da Lua, né? Pra gente conseguir se programar um pouco mais de acordo com essas diretrizes astrológicas, tá bom? E no final do vídeo eu também costumo fazer com vocês uma tiragem de conselhos de tarô para cada um dos 12 signos, tá bom? Se você não quer saber sobre o céu da semana e já quer pular para os conselhos, você pode fazer isso, porque na legenda eu sempre coloco um sumário, né? Em qual momento do vídeo, quais minutos ali que vocês vão conseguir encontrar os conselhos para o signo de vocês. Lembrando que eu sempre sugiro que seja ouvido o signo solar e o signo ascendente, pelo menos, tá bom? Se você gosta de conteúdos voltados à astrologia e tarô, ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever no canal, curte o vídeo, não deixa para o final, senão vocês acabam esquecendo, tá? E aproveita também para me deixar um comentário, fala para mim o que você achou do vídeo, se ele ressoou para você, se te ajudou a planejar a sua semana de alguma maneira, tá? Todos os feedbacks são super bem-vindos. Eu também estou deixando na legenda outras redes sociais minhas, inclusive o Instagram, porque no Instagram eu coloco um horóscopo semanal, mensal, é outro tipo de conteúdo que também vale a pena vocês conferirem, tá bom? Mas vamos começar a falar sobre aquilo que realmente interessa. Então a gente tá finalizando aqui o mês de fevereiro, né, minha gente? Bom, vocês sabem que nessa semana, né, o Sol continua transitando em Peixes. O Sol, ele tá em Peixes aí desde o dia 18 de fevereiro, tá bom? E ele vai continuar em Peixes até a virada do ano astrológico, que vai acontecer só ali no dia 20 de março de 2023, que vai ser quando o Sol vai ingressar em Áries, né? O primeiro dos 12 signos. Então a gente vai ter uma nova virada, um novo ano astrológico, tá bom? Então até o dia 19, né, até o dia 20, na verdade, de março, o Sol ainda tá transitando em Peixes e nessa semana, inclusive, nesse fechamento do mês de fevereiro, que é uma semana, essa semana do dia 27, que além da gente ter o Sol transitando em Peixes, a gente tem a formação de uma Lua crescente. Então a Lua tá crescente ao longo dessa semana e ela forma essa fase crescente no signo de Gêmeos, tá? Como vocês sabem, o Sol em Peixe sempre é um Sol que busca alinhar a gente com um tipo de propósito. Então, o trânsito do Sol, né, a gente sabe que o Sol costuma ficar mais ou menos uns 30 dias em cada signo. É um trânsito, né, é uma estação solar, né, que vai trabalhar alguma coisa dentro de nós, seja num nível muito prático ou num nível mais subjetivo, tá? Quando a gente tem o Sol em Peixes, e a gente ainda tem, então, ao longo de toda essa semana, continua sendo uma semana em que é muito importante a gente resgatar um tipo de propósito, porque Peixes é um signo relacionado ao serviço, mas é muito mais o serviço da alma do que o serviço do corpo, né? Então é claro que quando o Sol transita em Peixes, é importante a gente trabalhar, é importante a gente ter as nossas tarefas organizadas, ser produtivo, ser eficiente, tudo isso, né? Como em qualquer fase do ano, tá? Mas também é importante que a gente olhe para nossa espiritualidade ou para aquilo que acontece num nível emocional dentro da gente, porque a busca por essa saúde mental e emocional é tão importante quanto a produtividade na matéria, se não mais importante, né? Quando o Sol transita em Peixes, não adianta só a gente trabalhar pra caramba, ter um mês eficiente, ter um mês em que a gente consegue resolver várias pendências, se a gente não sente que essas pendências têm um papel na nossa vida, né? Então a gente busca por significados nas coisas. Então quanto mais aquilo que a gente se envolve tem significado pra gente, mais a gente consegue avançar. Quanto menos significado tem aquelas atividades, então, puxa, eu trabalho, mas nessa fase é só pelo dinheiro, porque eu já não me identifico com o meu trabalho e tal, então menos a gente consegue ser produtivo nessas atividades. Isso porque o Sol está transitando em Peixes desde o dia 18 de fevereiro. Ao longo de toda essa semana ainda, finalização de fevereiro, entrada em março. Então essa busca por propósito, ter um acompanhamento com atividades terapêuticas também é importante, lembrando que Peixes é um signo relacionado à cura, né? Então todos nós, seja num nível muito evidente ou seja num nível mais subjetivo, estamos tendo a chance de curar alguma coisa nas nossas vidas, tá? Pode ser que você esteja tendo que curar uma relação de trabalho, você está curando a sua relação com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com a sua família,
família, a sua relação com você, a maneira como você se cuida ou se organiza na vida, não sei. Mas tem algum tipo de cura que a gente tá tendo a chance de trabalhar dentro da gente, tá bom? Queria passar para vocês que essa é uma semana que pode ser super produtiva, tá? Apesar da gente ter essa busca por propósito, é claro que vai ser super importante a gente focar nossa atenção naquilo que tá no nosso dia a dia, né, na nossa rotina, mesmo porque nesse dia 27 de fevereiro tá se formando então uma lua crescente. Gente, aliás, foi bem de madrugada, tá? Foi 5:05 da manhã, tá? Então foi na madrugada do dia 26 para 27 que a gente teve a formação dessa lua crescente em Gêmeos. Lua crescente é uma lua muito propícia, é uma lua muito potente, ela é muito promissora. Se a gente na lua nova planta, né, as ideias, começa a ter ideias de coisas que a gente quer fazer naquele mês lunar, a lua crescente é quando a gente traz essas ideias à prática, né? E se a gente não traz ideias à prática, claro que a gente fica com uma energia contida dentro da gente, rola até uma ansiedade extra, tá? Porque a gente sente que a gente tem que movimentar alguma coisa, a gente sente que o céu, inclusive, pede por isso, o nosso corpo pede por isso. Não, então eu vou focar em alguma coisa que é importante pra mim, sei lá. Eu vou planejar e vou começar um curso, eu vou me engajar com algum tema de trabalho que é importante pra mim. Essa é uma semana que é favorável a gente negociar, a gente conversar com as pessoas, a gente tentar chegar em acordos, a gente aprender coisas novas, né? É uma semana muito propícia pra, inclusive, até por outros pontos astrológicos que eu vou falar já já. Mas é uma semana super produtiva se você tem que ampliar conexões no seu trabalho, né? Então eu tenho que falar com clientes, eu tenho que falar com fornecedores, eu quero divulgar mais o meu trabalho através de redes sociais, sei lá. A gente tem muito. Por quê, gente? Eu vou dar só uma prévia, tá? Porque primeiro, essa lua crescente tá num signo de ar mutável, que é Gêmeos, é signo de comunicação, é signo de troca de ideias, aprendizados, então todo mundo mais aberto para isso, tá? Fora que Vênus, né, também tá em Áries, e aí eu já vou falar dela já já, tá? Mas eu queria antecipar aqui que é uma Vênus que dá muita iniciativa em relacionamentos pra gente, não é só relacionamento amoroso, tá? Inclusive relações às vezes profissionais, então eu tenho habilidade, iniciativa, ousadia para entrar em contato com as pessoas, para conhecer pessoas, enfim, para ampliar essas conexões de alguma maneira também, tá bom? Agora, dando um pouco mais de ênfase nessa Vênus em Áries, né? Porque sempre é uma Vênus que fala um pouco sobre amor também, né? Vênus é um planeta, gente, comportamental, que muitas vezes a gente associa a relacionamentos em geral. Então, não é só a vida afetiva que Vênus fala, né? Claro que, aliás, se você quiser saber da sua vida afetiva em particular, nada vai substituir você passar numa consulta, você entender seu mapa astral, a sua fase de vida, tá? Mas Vênus coletivamente se relaciona a relacionamentos, tá? Então, quando ela tá num signo como Áries, o que que acontece? No amor, todos nós ficamos muito mais intensos, tá? É claro que é uma Vênus que, inclusive, abre porta para que a gente se apaixone, porque ela enaltece a libido, ela enaltece a iniciativa, a ousadia, eu querendo me mostrar mais, eu tendo mais habilidade para me mostrar. Então, a gente tem essa busca por uma sensualidade muito ativa, que é eu ser sensual, mas eu também ir em busca daquilo que eu quero. Então é uma Vênus que quase sempre, quando Vênus transita em Áries, né, a gente tem chance ou de ter novos contatos, inclusive na área do amor, né, uma Vênus super calorosa para encontros, surpresas nesse campo afetivo, né, ou também para inovar alguma coisa em relacionamentos que já estejam em vigor. Lembrando que se a gente está num relacionamento há um certo tempo e esse relacionamento não tem um dinamismo, não tem uma inovação contínua, fica uma coisa meio enrijecida, esse é o tipo de Vênus que dá uma balançada nesses relacionamentos, porque é uma Vênus que pede por novidade. Então, se eu não consigo inovar com frequência no meu relacionamento, é um momento em que eu fico muito mais entediado, muito mais bravo com meu parceiro ou com a minha parceira, porque parece que não tem um acompanhamento mútuo aí do que a gente busca, do que a gente quer, tá? Nessa fase, a gente pode até cair um pouco mais em desentendimentos. Por quê? Se a gente tem todo esse fogo de paixão aflorando dentro da gente, a gente também espera muito dos outros, né? Então, no seu relacionamento, se você tá se relacionando há um tempo, vem essa Vênus em Áries, antes de você já brigar, né? Claro que depende muito da fase de vida que você tá, do que você tá cultivando nos seus relacionamentos, da qualidade desses relacionamentos, mas antes de brigar, perceba se não
não é só um tédio contínuo que está existindo aí e, portanto, uma necessidade de inovar de alguma maneira, dar uma dinamizada nesse relacionamento, fazer uma coisa nova juntos, sei lá, tá? Pra quem tá solteiro, continua então a Vênus em Áries, então uma semana de possíveis encontros, às vezes muito marcantes, às vezes muito surpreendentes, todo mundo com a libido lá no alto, tá? Poderia acontecer, claro que depende também da sua fase de vida, tá? Mas não necessariamente essa Vênus firma relacionamentos. Às vezes é uma Vênus, eu repito muito isso aqui, às vezes é uma Vênus de fogo de palha, né? Então vem aquela chama, mas de repente passa, né? Por quê? Porque os encontros são muito intensos, mas as expectativas também são muito altas. De repente corre o risco da gente perder o interesse em algum momento, tá? Porque é uma Vênus muito de conquista, mas não é uma Vênus de cultivo contínuo das relações, estruturação, não, tá? Agora, se você tá buscando simplesmente aumentar sua rede de contatos, ter um contatinho novo de fato, né? Ter algum encontro que dê uma remexida em você, que você fale, nossa, tô viva, né? Tô vivo, tá? Então aí sim, essa é uma Vênus legal para encontros e pro amor no geral também, tá? Com relação a trabalho, gente, eu já comecei falando pra vocês, né? Pra trabalho, principalmente, a gente vai olhar Mercúrio, tá? Porque este é um planeta que fala da nossa comunicação diária, da nossa capacidade de negociar e de se organizar, tá? Fala até sobre a qualidade da maneira como a gente se coloca frente ao nosso discurso com as pessoas, tá? Então é um planeta que a gente sempre olha muito quando a gente vai olhar transações comerciais, a economia também, de uma certa forma, tá? Esse Mercúrio, por enquanto, ele está bem, ele tá no signo de Aquário. Eu já falei pra vocês que desde o começo, essa é uma semana pra cara, colocar a mão na massa, firmar contratos, parcerias, ter reuniões importantes, tem um assunto que tá te incomodando, que tá tirando o seu sono no trabalho, traz pra matéria, porque quando você se engajar para resolver esse problema, você vai perceber que ele é menor do que ele estava na sua cabeça. Por quê? Você começa a direcionar a sua energia de uma maneira criativa. Não fica só fritando aqui nas ideias, né? Lembrando que a Lua tá em Gêmeos, né? Se a gente não traz coisas à prática, se a gente não pratica o que a gente tá pensando, a mente dá uma fritada, né, gente? É uma Vênus, é uma Lua super intensa, é uma Lua que pede pela praticidade, pela comunicação, pelo teste das ideias, tá bom? Então, tudo isso vai ser importante a gente considerar. Mas, tá? Mercúrio vai entrar em Peixes, tá? Ele vai entrar em Peixes, inclusive, deixa eu colocar aqui pra vocês, na quinta-feira, tá? Quinta-feira, dia 2 de março, às 19h51, então 7h51 da noite, tá? Esse Mercúrio tá entrando em Peixes. Então significa, gente, que aí sim a gente pode ter uma fase um pouco mais distraída, tá? A partir do dia 2 de março. Lembrando que não é o mês de março inteiro, não, tá? Porque depois esse Mercúrio, ele inclusive vai sair de Peixes no dia 19 de março. Tá? Então, não vai ser todo mês de março que Mercúrio vai ficar em Peixes, né? Que é um signo em que muitas vezes esse Mercúrio se sente desconfortável, tá? A gente tem um certo desperdício de ideias, às vezes, quando o Mercúrio transita em Peixes, mas ele fica do dia 2 de março até o dia 19 de março, tá? Ali meio de madrugada, no signo de Peixes. Então, do dia 2 ao dia 19, a gente tem que ter muita atenção, porque este Mercúrio em Peixes, muitas vezes, deixa a gente mais avoado, distraído, eu falo as coisas sem pensar, eu esqueço objetos importantes, perco objetos importantes. Esse Mercúrio em Peixes, a gente considera que ele tá em exílio, tá? Ele estaria em domicílio, em Gêmeos ou Virgem, em Peixes ele tá em exílio. Sagitário também seria exílio, tá? Mas o que que acontece? As nossas ideias ficam um pouco mais desconexas, né? Fica um pouco mais difícil com que a gente se concentre pontualmente nas coisas. Então, às vezes até se perdem informações importantes nos diálogos, porque se a gente fica meio avoado, meio distraído, às vezes a gente esquece coisa importante, se embaralha com os nossos compromissos, com as nossas tarefas. Você já imagina que a agenda, né, se não estiver muito bem organizada, pode passar por imprevistos e a gente se embaralhar todo, tá? Então, se você tem um assunto profissional importante,
importante para você começar, para você tratar, uma reunião para você negociar, não deixe para fazer no final dessa semana. Faça pelo menos até quarta-feira, dia 1 de março, tá? Porque a gente já tem um céu mais favorável e que a gente não vai estar tanto sob a influência desse Mercúrio. Agora, um outro ponto que eu queria trazer, esse Mercúrio em Peixes, ele não é ruim para tudo, tá? Ele não é ruim, inclusive. Por quê? Muitas vezes, se você está precisando ter uma atividade criativa na sua vida, né? Esse é um tipo de Mercúrio que deixa a gente muito mais aberto a diálogos de cura. Ele facilita atividades terapêuticas. Ele facilita conversas que sejam profundas, tá? Agora, a conversa do dia a dia, conversa profissional, troca de e-mail, ele dá uma atrapalhada, tá? Agora, conversas profundas, eu quero tirar uma situação às claras, tirar a limpo, perdoar pessoas, perdoar a mim mesmo, descobrir coisas sobre mim através de processos terapêuticos, né? Resgatar a minha espiritualidade, estudar alguma coisa que me encanta, que traz propósito para minha vida, mesmo que não seja nada que eu vou aplicar na prática, mas às vezes um estudo, né, que me inspira, que me deixa criativo, que movimenta o meu emocional, esse Mercúrio favorece, tá? Agora, para atividades mais práticas e pragmáticas, é o Mercúrio que vai pedir uma certa atenção da gente, tá? Para a gente encerrar essa parte de astrologia e passar então para os conselhos do tarô, eu só vou fazer alguns comentários mais com você, tá, gente? Olha, no começo dessa semana, então, a gente tem essa lua crescente em Gêmeos, né? Amanhã, na terça-feira, a lua também tá em Gêmeos, praticamente durante todo o dia, tá? Então, segunda e terça, 2 dias muito propícios para conversar, trocar informações, fazer curso, aprender coisas novas e trazer ideias à prática, inclusive até ter reuniões importantes, caso você precise, ou ampliar sua rede de contatos, tá? Na terça-feira, às 11h39 da noite, tá? A lua vai entrar ali no signo de Câncer e ela vai passar a quarta-feira e a quinta-feira inteiras, tá? No signo de Câncer. Aí a gente vai ter dias, né? Principalmente a quarta e a quinta, o dia inteiro da quarta e da quinta, em que a gente fica muito sensível, muito intuitivo, né? Essa lua que vai estar em Câncer se alinha muito bem ao Sol em Peixes, então a gente tem dias muito propícios para atividades voltadas ao autoconhecimento ou à nossa espiritualidade, ou a gente tenta descobrir de que maneira a gente está se sentindo e se curar através da análise dessas emoções, através desses diálogos profundos que já estarão sendo favorecidos, tá? Na quarta e na quinta-feira, mas são dias em que a gente pode oscilar um pouco mais emocionalmente, tá? Porque a lua, quando tá em Câncer, apesar de ser uma lua que tá em domicílio, muito amorosa, muito favorável para que a gente fortaleça os vínculos com quem a gente ama, uma lua que permite esse desbloqueio, essa fluidez da intuição, mesmo assim, às vezes ela envolve umas oscilações emocionais, tá bom? Na sexta-feira, a partir do 12h15, a lua está em Leão, no sábado tá em Leão, e domingo também Leão, tá? Então, a partir da sexta-feira, 12h15, já é uma lua leonina, ainda vai estar crescente, tá? Então, a gente imagina que na sexta, a partir do 12h15 e sábado e domingo serão dias muito intensos, muito regados pelos nossos desejos. A gente também pode imaginar alguns encontros afetivos, se a gente estiver esperando dias legais, né? Já a partir da quinta-feira, na verdade, tá? Que essa Vênus vai estar bem enaltecida por um Júpiter que ela vai encontrar também, tá? Mas encontros afetivos, românticos, já a partir de quinta-feira, nem precisa esperar a sexta, tá? Mas durante todo o final de semana, um final de semana pra gente olhar para os nossos desejos, para as nossas vontades, pra gente ser mais espontâneo, tentar trabalhar essas vontades de maneira a estruturá-las nas nossas vidas, então não só preencher a sua vida com deveres, mas também com lazeres, com prazeres, né? Isso vai estar muito enaltecido no final de semana, vai ser um final de semana que vai pedir por uma certa diversão, para que a gente possa colorir de novo a nossa vida e ser mais espontâneo, tá? Isso daí é uma lua transitando no signo de Leão durante o nosso final de semana, tá bom? Então agora, gente, agora sim, tá? A gente vai passar para fazer alguns conselhos para os signos nessa semana, tá bom? Você pode pular direto para o seu signo, você pode ouvir de todos, mas eu sugiro que você escute pelo menos do seu Sol e do seu ascendente também,
tá bom? Um outro pedidinho que eu queria fazer, se você ainda não curtiu o vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer agora, tá? Não deixa pro final. Eu tô sempre trazendo conteúdos voltados à astrologia e tarô para vocês, tá bom? E aproveita aí para me deixar um comentário. Ajudou muito esse vídeo? Ajudou para isso, mas não para aquilo? De que maneira que você tá planejando a sua semana? Se faz sentido com esse céu do momento também ou não, tá? Conta aí pra mim, beleza? Então vamos lá. Então, minha gente, agora a gente vai começar a falar um pouquinho com arianos ou pessoal que tem ascendente no signo de Áries, tá bom? Ah, legal. Então, o conselho dessa semana. Primeiro de tudo, eu queria comentar com vocês que Vênus está transitando em Áries, né? Já é uma Vênus que para arianos promove muito um certo resgate de autoestima. Eu tô querendo olhar para minha vida também através dos prazeres, então eu posso ter descoberta de novos prazeres, tá? E isso ressoa muito, inclusive, com as cartas de tarô, tá? Porque aqui a gente tem uma imperatriz e um 4 de paus, tá, gente? Essa combinação mostra para mim que vocês podem ter encontros muito marcantes essa semana, especialmente porque vocês estão mais autoconfiantes, estão conseguindo lidar melhor com a própria energia de vocês. A gente imagina que vocês estejam muito ativos, tá? Podem estar fazendo coisas novas, podem estar planejando movimentos novos, seja no trabalho, seja em outros campos da vida também, tá? Mas a gente tem uma semana muito regada a prazeres, tá? Trocas de informações e contatos com as pessoas. Ah, mas que contatos são esses, né? Você pode decidir. Se essa é uma semana que você quer direcionar um pouco mais para o seu trabalho, você dirige essa energia para contatos profissionais, né? Para você se colocar melhor na sua empresa, para você movimentar suas redes sociais, para você também ter encontros até presenciais com as pessoas, reuniões presenciais também poderiam correr bem, tá? Mas se você também tá querendo olhar um pouquinho pra vida afetiva, a Imperatriz tem tudo a ver com a vida afetiva, porque ela é sensual, ela dá atenção pra libido dela, ela dá atenção pros desejos dela, né? Então a gente imagina que vocês estejam muito magnéticos, podem estar se vestindo mais de acordo com o que vocês acreditam, de uma maneira que vocês gostam, é o estilo de vocês, sabe? Tem muito disso também. Estão se sentindo mais bonitos, podem até querer mudar alguma coisa na aparência de vocês, essa imperatriz às vezes causa isso, tá? Mais uma semana em que, de novo, qualquer coisa que vocês realmente dedicarem energia, especialmente se tiver a ver com contato com outras pessoas, ter que comunicar, ter que falar, tudo isso muito favorecido, tá? A imperatriz também movimenta um pouco os assuntos dos nossos desejos pessoais, então foque bastante no seu trabalho, nas coisas que você tem que fazer essa semana, mas não deixe de lado as suas vontades, os seus desejos, os seus projetos, tá bom? A imperatriz também passa uma informação de que vocês estão muito independentes, não estão precisando de ninguém, conseguem tocar com tranquilidade os assuntos de vocês. Às vezes vocês podem até ter alguma dúvida com relação ao futuro, né? Duvidar um pouco aí da capacidade de vocês em alguma área, tá? Mas a imperatriz passa pra gente a informação de que essas dúvidas são só no plano mental, tá? Porque quando vocês se apresentam, quando vocês estão na prática, vocês conseguem improvisar, vocês conseguem falar o que realmente é preciso ser falado, vocês conseguem se colocar muito bem. E vocês estão com um magnetismo natural aí, que pode ser muito bem direcionado para encontros no geral, tá? Vida afetiva pode até ter algumas surpresas muito interessantes, sendo que é uma fase de iniciativa até no amor para vocês, tá? Se você tá procurando alguém no amor, essa é uma semana que pode trazer novidades. Se você já tem alguém no amor, essa é uma semana que você pode promover alguma inovação, reacender uma certa paixão nesse relacionamento também, porque a imperatriz é uma carta muito sensual e uma carta que olha para as vontades dela. Aquilo que faz ela feliz é aquilo onde ela vai direcionar a energia dela, tá bom? Então tudo isso aí para arianos e arianas. Então agora a gente vai passar um pouquinho para touro. Vamos que vamos. Taurinos e taurinas, beleza. Espera aí que eu vou tirar um arcano menor também.
Taurinos e taurinas, vamos lá. Gente, a gente tem uma carta muito boa e uma mais dificilzinha que eu vou mostrar as duas pra vocês, tá bom? A primeira que eu queria mostrar é a carta do louco, tá saindo junto com um 8 de espadas, tá bom? Gente, taurinos e taurinas, a carta do louco, quase sempre ela é muito promissora, porque ela fala pra gente de uma fase, uma abertura de um capítulo na nossa vida. Acho que eu queria trazer essa noção pra vocês. O louco, ele é o arcano 0, ele é o arcano inicial, é o começo da jornada. Então a gente tem uma semana em que vocês podem muito bem direcionar a energia de vocês para começar alguma coisa, para abrir um novo capítulo na vida de vocês, em algum sentido. Ah, mas em qual área, né? Na área profissional, na área de estudos, na área de algum projeto pessoal que eu tenha, qualquer setor, porque aqui a gente tem esse louco, ele fala assim, vocês não estão numa fase de ficar parados, vocês estão precisando se movimentar, vocês estão precisando direcionar a energia de vocês para coisas que fazem sentido para vocês hoje, tá me entendendo? E essa carta, inclusive, ela fala muito sobre deslocamentos, tá? Às vezes vocês podem ter uma semana em que vocês transitam mais, então pegam mais o carro, passeiam mais, se encontram até com mais pessoas, porque tem essa variação de ambientes, tá bom? Então a carta do louco é uma carta inicial, ela pede que vocês iniciem alguma coisa essa semana. Agora tem um problema, ela tá vindo com uma cartinha difícil aqui do naipe de espadas, então assim, às vezes tá faltando um certo comprometimento com aquilo que vocês querem desenvolver, com aquilo que vocês querem construir. Das duas uma, tá? Muitas vezes, taurinos já é um signo, né, gente, que gosta... Touro é regido por Vênus, tá? Vênus é um planeta de harmonia. Então, muitas vezes o taurino, ele tem essa vontade de entregar alguma coisa no nível da perfeição, tá? Só que a carta do louco, com esta daqui do naipe de espadas que tá saindo pra gente, tá falando assim, gente, é mais importante eu trazer alguma coisa prática do que eu ficar sonhando com um quadro ideal para conseguir aplicar. Porque às vezes pode acontecer de eu próprio me imobilizar e ficar parado em algum tipo de situação. Isso pode ser para trabalho, pode ser para curso, pode ser para objetivos que vocês tenham na vida de vocês, coisas que vocês querem fazer, que vocês querem construir, tá? Desde o aluguel de uma casa até movimentos profissionais, a carreira de vocês. Então tudo isso, aqui a gente tem uma semana em que vocês têm que começar alguma coisa, testar, praticar uma ideia, dar um passo inicial, se permitir errar também, tá? O que tá mais afligido, na verdade, com essa combinação particular de cartas, tá? É a relação de vocês com vocês mesmos, tá? Tem algum apego aí que tá precisando ser trabalhado, às vezes tem a ver com o medo de errar, e aí eu me imobilizo, às vezes eu fico esperando o quadro perfeito para agir, não precisa, tá? Vocês têm um campo muito aberto para atuar agora no mundo, e quanto mais vocês atuam agora, quanto mais vocês testam as ideias de vocês, melhor tende a fluir tudo, tá? Lembrando que Mercúrio, né? Mercúrio, que ainda tá ali no signo de Aquário durante boa parte dessa semana, também ajuda até para movimentos profissionais. Então vocês veem que não existe nenhuma área em que vocês precisam estar imobilizados, tá? Cuidado com a autocobrança excessiva e cuidado principalmente com a desorganização, tá bom? Ser organizado, não adianta também movimentar um monte de energia num dia e nada no outro. Vamos tentar ter um caminhar lento nos seus próprios projetos, tá bom? Vamos tentar organizar essa rotina, trazer alguma ideia para prática, sem ficar esperando também o quadro ideal para qualquer coisa, tá bom? Vamos começar alguma coisa nova, é o que as cartas também estão sugerindo para vocês, e inclusive a lua crescente também, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho então com geminianos, tá? Geminianas, ou o pessoal que tem também um ascendente aí no signo de Gêmeos, tá? Vamos lá. Gente, a gente tem aqui o pessoal de Gêmeos, tá? Primeiro eu queria falar que a semana tá começando com uma lua crescente no signo de vocês, tá? Uma lua super intuitiva, tá? Uma lua muito sensível também. Então é necessário que nessa semana vocês até acolham algumas oscilações emocionais que eventualmente podem aparecer, tá? Especialmente aí no comecinho da semana. E não se julguem por aquilo que vocês sentem, tá? Permitam que esses sentimentos fluam de uma maneira muito natural, porque isso daí, querendo ou não, faz parte, mesmo vocês sendo de elemento ar, né, elemento muito mental, que fica muito no plano das ideias. Aqui a gente também tem um campo emocional sendo trabalhado, tá bom?
Aqui a gente tem uma carta da temperança com 5 de paus. Então a carta da temperança tá mostrando pra mim uma grande possibilidade de curar alguma coisa na vida de vocês. Eu acredito que pode ter um pouco de cura na maneira, primeiro, como vocês dosam a atenção de vocês entre diferentes setores de vida, tá? Como também poderia ter alguma cura no campo dos relacionamentos até amorosos, tá? A carta da temperança, por essência, é uma carta de alquimia. Então ela fala que vocês nessa semana estão se transformando, vocês estão deixando algumas versões suas para trás e conseguindo acessar versões novas. Portanto, a gente tem uma semana em que pode ter algum tipo de virada de chave na maneira como vocês se mostram para o mundo e inclusive para as pessoas, tá? A carta da temperança, tudo bem que vem junto um 5 de paus, que muitas vezes mostra uma fase em que vocês podem estar mais ansiosos ou com muita coisa na cabeça ao mesmo tempo, tá? Mas no geral, para relacionamentos, tem tudo para ser uma semana muito bacana, uma semana de visibilidade, até em movimentos profissionais, uma semana em que vocês podem fazer parcerias, que vocês podem lidar mais com as pessoas, vocês estão comunicativos, vocês estão mais diplomáticos, tá? Então, apesar da gente ter um certo nível de ansiedade dentro de vocês, existe uma habilidade muito boa para lidar com o outro, tá? Pode ter mais conversa, pode ter firmação de acordos, tá? Isso daí mais pro nível profissional ou pro nível pessoal também, tá? Agora, é claro que existe uma ansiedade que precisa ser contornada de alguma maneira. É interessante que vocês falem com as pessoas com quem vocês confiam, né? Até para que consigam dar vazão para a maneira como vocês estão se sentindo agora. Lembrando que as parcerias agora são um ponto forte deste momento para vocês, tá? Então, parcerias românticas, a gente poderia até, se você vem saindo com alguém, né, vem investindo sua energia em alguém, até pode ser uma semana de eventos marcantes e até felizes, tá? Vamos ser realistas nas expectativas, mas no geral as cartas podem trazer boas notícias, tá bom? E além disso também, eu acho que existe uma situação de cura individual, tá? Vocês se curando de alguma maneira, beleza? Então, focando mais em coisas que são importantes para vocês, aos trancos e barrancos, tentando entender o próprio ritmo de vocês, né? Sem querer trocar os pés pelas mãos, porque às vezes vocês podem ser, por essência, um pouco mais acelerados. E aqui a gente tá numa fase de primeiro estabilizar as coisas, né? Vamos estabilizar primeiro aquilo que a gente tem. Vamos firmar parcerias, mas assim, no nível das nossas atividades, continuar, ter uma certa estabilidade, segurar a onda, né? Mesmo porque a carta da temperança ajuda a que vocês equilibrem vários setores de vida e não desperdicem energia em nenhum nível também, tá bom? Queria só acrescentar que, né, que como o Sol ainda está transitando em peixes nessa fase, pode até ser uma fase de visibilidade profissional para quem tem pontos fortes aí do signo de Gêmeos, tá bom? Então agora a gente tá falando um pouquinho com o pessoal de Câncer, tá? Ou que tem pontos fortes de Câncer aí no mapa astral, incluindo um ascendente em Câncer, por exemplo, tá bom? Gente, o que tá acontecendo? Aqui a gente tem um arcano maior, a carta da justiça, que tá vindo junto com um 9 de copas, tá bom? Bom, primeiramente eu queria só acrescentar para vocês, né, desde já cancerianos, que é normal que vocês se vejam fazendo algum tipo de decisão num campo emocional, tá? A carta da justiça é uma carta que pesa, mede, observa, então ela analisa situações de vida, e vocês cancerianos podem estar muito mais analíticos em todo esse processo. É muito possível, é muito provável que exista algum tipo de relacionamento na vida de vocês que vocês estão precisando observar, analisar e julgar, mas sendo justos também, tá bom? Não precisa também querer encontrar pelo em ovo, né, e começar a querer achar problema onde não tem, tá? Mas a carta da justiça, ela é uma carta que pede por justiça, fazer as coisas de uma maneira equilibrada, colocar os seus desejos nos relacionamentos, mas também ouvir os desejos dos outros, tá? E se tiver algum desperdício energético nesse campo de relacionamento, é preciso que esse desperdício seja cessado. Então que a gente coloque limites importantes, que a gente lide com alguns assuntos da esfera emocional através de um olhar muito maduro, muito racional, de falar assim, não, ó, tá muito
muito legal essa área de relacionamento, mas eu tenho que pontuar algumas coisas. Ó, isso não tá legal, aquilo não tá legal. Isso eu não estou só falando pra área do amor, tá? Eu tô falando pra qualquer tipo de pessoa amada. Então, às vezes você pode estar tendo que colocar alguns limites e analisar através de um olhar justo, imparcial, relacionamentos amorosos. Mas às vezes é um relacionamento familiar, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Então aqui a gente tá numa fase de observar relacionamentos, analisar, colocar limites. Aqui a gente tem, né, cancerianos quase sempre são pessoas muito emotivas, muito sensíveis, né? Não necessariamente emotivas, mas sensíveis com certeza, tá? E aqui a gente tem vocês ganhando um olhar muito racional sobre as coisas de vida, tá? Então vocês próprios podem se chocar um pouco com vocês mesmos, falando assim, nossa, eu tô muito mais racional, eu tô olhando as coisas de uma maneira muito mais imparcial, muito mais justa, muito mais séria, né? Eu não tô dando tanta margem pra brincadeira ou só pra decidir as coisas através dos meus sentimentos. Esse olhar racional é muito positivo pra vocês. Faz todo sentido, inclusive não é um olhar que vai comprometer relacionamentos, muito pelo contrário, né? Se tiver uma postura madura dos dois lados, pode até fortalecer relacionamentos. A gente tá numa fase de observar nossas relações, pesar, julgar as relações, tá? Talvez vocês estejam até julgando outras coisas da vida, tá? Então vocês podem estar muito mais sérios, muito mais pragmáticos em algum nível, né? Querendo ser racional em todas as decisões e tá tudo bem, tá? Agora, é claro que também não deixem de lado a sensibilidade natural de vocês, mas coloquem os limites necessários, tratem de assuntos que são importantes nessa esfera afetiva, que pra vocês vai fazer uma grande diferença e pode até, como eu falei, fortalecer relações depois, tá bom? Além disso, não posso deixar de falar, né, que como Vênus segue em Áries aí, pelo menos em termos astrológicos, tá? A gente tem uma fase muito boa para cancerianos para firmar contatos profissionais, tá? Boas relações de trabalho. Então, conhecer gente nova no trabalho, ampliar de alguma maneira a rede de contatos nessa esfera do trabalho ou da sua carreira, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho, então, com leoninos, tá bom? Leoninos ou leoninas, pessoal que tem ascendente aí no signo de Leão. Vamos que vamos. Gente, é muito possível que vocês estejam passando por algum tipo de transformação na vida de vocês, tá? A carta da Torre, ela é uma carta que envolve a quebra de um padrão pré-existente. Então, assim, antes o que era muito importante pra mim, agora já não é mais tão importante. Alguma certeza que eu tinha muito claro na minha vida, agora já não é mais tão certeza. Eu tô repensando, eu tô reconsiderando, tá? A carta da Torre tá falando de transformações que vocês estão passando na vida, sejam transformações de fora pra dentro, né? Então, alguma coisa na minha vida tá mudando e, portanto, eu tenho que mudar junto, ou de dentro pra fora. Eu estou mudando e, portanto, eu quero atuar em mudanças na minha vida também, tá? Essa carta é uma carta que envolve uma semana um pouco mais ansiosa, com um pouco mais de incerteza, de uma certa maneira, sobre o futuro, tá bom? Eu queria falar que, assim, essas incertezas não indicam que tudo na minha vida tá instável, tá? Muito pelo contrário, a gente até tem uma carta aqui que facilita, né, alguns encontros com as pessoas, tá? Então, sejam amizades queridas que vocês estão resgatando, seja um amor, né? Então, os parceiros afetivos, esse campo romântico, pode caminhar bem essa semana, eu posso ter o fortalecimento de algum relacionamento, alguma parceria, eu posso ter pessoas chegando na minha vida de alguma maneira, tá? Mas prestem atenção que essas parcerias e esses encontros podem ser muito legais, mas estão acontecendo numa fase em que vocês estão se transformando, vocês estão passando por mudanças. Então, claro que não necessariamente as pessoas que vocês têm na vida de vocês agora são pessoas definitivas, tá? O tempo irá dizer, tá bom? Porque como vocês estão mudando muito, isso também pode respingar um pouco em relacionamentos, tá? A carta da Torre, agora não é necessariamente término, tá? Não tem nada a ver com isso. Aqui tá falando que, na verdade, pode ser uma semana muito positiva para relacionamentos, tá? Mas como vocês estão numa fase de transformação, aí sim, essas relações podem ou não perdurar no futuro, tá? É muito mais para esse lado. Agora, a carta da Torre quase sempre envolve uma semana de imprevistos, de muita coisa acontecendo, um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso. Vai ser super importante que vocês atuem com flexibilidade frente a
esses imprevistos, tá? Não sejam apegados, atuem com desapego, tá? A carta da Torre, apesar dela ser um pouco mais difícil para situações práticas, porque ela dá uma instabilizada, né, na nossa rotina, naquilo que a gente tinha planejado pra gente. Por outro lado, é uma carta preciosa para movimentos de autoconhecimento. Na terapia eu tendo a avançar muito. Se eu me envolver com qualquer atividade voltada à minha cura pessoal, eu descubro muito sobre mim, tá? E em termos de libido, tá? Ainda mais com 2 de copas, é uma carta que promove resgate de libido, tá? Porque é uma carta que envolve explosão de ideias, explosão de desejos, tá? Mas eu com ainda algumas incertezas sobre o meu futuro e com uma semana que pode envolver alguns imprevistos, tá? Então aquilo que é essencial estabilizar, a gente vai estabilizar, né? Com uma atenção maior na parte financeira, uma atenção maior nessa rotina que pode estar um pouco mais instável, tá? Para relacionamento, só que tudo me indica uma semana promissora e feliz, tá? Mas lembrando que vocês próprios estão se transformando, né? Então, claro que elementos pessoais na vida de vocês também podem se transformar num segundo momento. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho com virginianos, virginianas, pessoal que tem ascendente em Virgem, tá bom? Vamos que vamos. Espera aí que ainda vou tirar um arcaninho menor aqui para acompanhar o jogo. Gente, é o que tudo me indica, tá? Vocês têm uma fase muito feliz para movimentos pessoais, tá? A carta do carro envolve para vocês uma semana de muitos desafios, mas vocês próprios querendo se desafiar, tá bom? Vocês querem começar coisas novas, tem a possibilidade de começar coisas novas. A gente tem vocês muito mais ousados, muito menos controladores e muito mais assim, vamos dançar conforme a música, vamos fazer aquilo que tá ao nosso alcance, vamos iniciar uma coisa nova, mesmo que a gente não tenha muita certeza se vai dar certo ou não. Tem uma ousadia, tem uma iniciativa, tá? E essa carta do carro, quase sempre, ela envolve mais deslocamentos. Então, mais deslocamentos de trabalho, mais deslocamentos no seu dia a dia, uma semana agitada, que você vai para muito lugar ao mesmo tempo. Uma semana que você até pode ter o planejamento de uma viagem, tá? Poderia eventualmente acontecer com essa carta também. Mas o foco dela é nos desafios pessoais dela, inclusive desafios profissionais, tá? A gente tem também uma carta muito bacana que vem junto aqui, uma rainha de copas que promove encontros muito produtivos, tá? A meu ver, esses encontros produtivos estão mais na esfera de trabalho do que da vida pessoal, tá? Não é que a carta do carro não promove encontros surpreendentes na área romântica, pode acontecer, tá? Mas não é uma carta que estabiliza relacionamentos, porque é um número ímpar, tá? Então é uma carta muito mais de ousadia, encontros iniciais, mas ainda sem certeza do futuro, né? Ou para movimentos profissionais, que aí tem muito mais da minha independência, né? Em conexões bacanas, conexões que me trazem visibilidade, que me trazem reconhecimento, né? Então, uma semana muito dinâmica, uma semana em que vocês podem firmar contratos novos, parcerias, ter pessoas legais trabalhando com vocês ou fornecendo ajuda de alguma maneira, algum tipo de auxílio no trabalho também, tá? Para a vida afetiva, pode ser uma combinação interessante, tá? A gente também pode ter encontros, ainda mais se vocês frequentarem ambientes fora do comum, tá? Então não vai só frequentar os mesmos lugares se você tá querendo uma mudança na vida afetiva, tá? A carta do carro é assim, preciso desbravar regiões novas, preciso passear mais, preciso ver outros cenários, tá? Aí ela contribui para a vida afetiva, tá? Não necessariamente essa vida afetiva vai ter já uma estruturação, tá bom? Mas podem ter encontros iniciais surpreendentes, lembrando que vocês têm tanto iniciativa quanto também tem receptividade, como podem até estar mais bonitos, tá? Também podem atrair pessoas novas para a vida de vocês. Então agora a gente vai falar um pouquinho com librianos, librianas, o pessoal que tem pontos consolidados de Libra, inclusive um ascendente também, tá bom? Gente, a gente tem uma semana um pouquinho mais cansada, tá? Um pouquinho mais cansativa, talvez até para librianos, porque ao que tudo me indica, né, um eremita com 8 de espadas, vocês estão deixando para trás algum tipo de zona de conforto.
tá? A carta do eremita é muito provável que vocês estejam percebendo coisas na vida de vocês que não estão fluindo no mesmo ritmo ou com a mesma velocidade que vocês gostariam, tá? Então essa carta, ela envolve a percepção de alguns incômodos e vocês sentindo que vocês têm que se movimentar provavelmente em direção a alguma coisa nova, tá? Como o céu para librianos está interessante para relacionamentos, tá? Então eu não acho que essas questões que estão incomodando necessariamente vão vir atreladas a relacionamentos. Eu acho que tem mais a ver com movimentos pessoais da vida de vocês, tá? Então pode ser que no trabalho eu esteja um pouco cansadinho, eu tô tendo que lidar com muita coisa ao mesmo tempo, pode ser que eu esteja me cobrando em excesso, pode ser que alguns projetos pessoais ou profissionais meus levem um certo tempo e eu não tô tendo paciência de esperar, pode ser que eu queira tudo para amanhã. Então aqui a gente tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tranquilidade. A parte boa é que pelos movimentos astrológicos para relacionamentos, para vocês, poderia ser uma fase feliz, tá? Poderia ser uma fase em que vocês têm encontros legais com pessoas legais, que apoiam vocês, que concedem apoio emocional, psíquico, né? Então tem um certo olhar para as parcerias que é estruturador, que é reconfortante, tá? Mas provavelmente, independente de vocês terem relações bacanas ou não na vida de vocês, vocês se sentem sozinhos um pouco essa semana, porque tem coisas que vocês podem perceber que depende só de vocês. Então é muito legal ter essa pessoa do meu lado, né, fulano, ciclano, mas tem coisa que só eu posso fazer por mim, né? Então tem coisa que outras pessoas não vão resolver. Então vocês estão nessa fase de se empoderar por algumas transformações que vocês querem ver acontecendo na vida de vocês, tá? E fazê-las com paciência, tranquilidade, sem se cobrar em excesso, lembrando de descansar, né? Então, a última coisa que eu vou fazer comigo essa semana é ser rígido comigo, é ficar colocando um monte de coisa nas minhas costas ou na minha cabeça. Não. Eu vou resolver uma coisa por dia, eu vou com calma, eu vou com tranquilidade. Também não vou me imobilizar frente à autocobrança. Tem alguma movimentação aqui para eu fazer. Pode até ser uma movimentação que leve tempo, né? Então tem alguma coisa que eu quero mudar na minha vida que leva tempo, tá? Mas pode ser que eu esteja tendo que dar a passada inicial. As passadas iniciais quase sempre são as mais difíceis, tá? Então tenham essa perseverança, tenham essa consciência de que realmente tá nessa fase de inovar, mesmo que a inovação leve um tempinho aí, tá? Aproveitem essa esfera de relacionamentos felizes, né? Seja no campo romântico ou amizades também, tá? Pra se fortalecer, mas sabendo que tem coisas que só vocês farão por vocês, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho então com escorpianos e escorpianas, pessoal que tem ascendente aí no signo de escorpião, tá? Bom, gente, peraí, beleza, tá? Aqui a gente tem escorpianos numa abordagem muito profissional, tá? A gente tem a carta do imperador saindo junto com uma rainha de espadas, tá? A carta do imperador passa pra mim que vocês estão numa fase muito estruturante, tá? Que tá trazendo uma certa estrutura naquilo que vocês desejam, com foco principalmente na parte profissional. É uma semana para tomada de decisões importantes, é uma semana para reuniões importantes, é uma semana para eu tirar uma ideia de um papel no meu campo de trabalho, eu posso estar mais reconhecido no trabalho, eu posso ter parcerias novas no trabalho, então reuniões importantes, comunicação com várias pessoas que são de visibilidade, que me passam essa chance de também estar visível no meu trabalho, tá? Então tudo aquilo que eu vim adiando fazer porque eu não achava que estava no momento, que eu não tinha autoconfiança ou força suficiente, nessa semana é uma semana de ação, é uma semana de tomar a iniciativa, de tomar a frente, tá? Especialmente se forem projetos de trabalho, porque vocês estão muito responsáveis, vocês estão até um pouco mais controladores, tá? Que para escorpião, né, já é uma coisa que tem que ser trabalhada no longo prazo, tá? Mas a gente tem vocês avançando muito em coisas que são muito importantes para vocês. Tipo, ou é a carreira, tá? Provavelmente, alguma coisa na carreira tá acontecendo muito relevante, que tá trazendo algum resultado muito bom para vocês, tá? Que vocês estão conseguindo estruturar, ou alguma coisa da vida pessoal, mas eu acho que tem uma conexão entre essas duas áreas, tá? A minha carreira tá indo muito bem e eu me sinto muito melhor comigo mesmo, ou eu estou muito mais autoconfiante, portanto a minha carreira flui muito melhor também, tá?
Para relacionamentos pessoais não é uma semana fácil, tá, meu Brasil? Por quê? A gente tem a carta do imperador, já é controladora, vocês podem estar mais controladores no campo do amor, né? Ou estão mais inflexíveis ou lidando com pessoas mais inflexíveis, tá? E na esfera pessoal, como tem também uma rainha de espadas, tá? Tem algum tipo de conflito dessa esfera pessoal que está em evidência, tá? Eu posso estar falando de relações afetivas ou eu posso estar falando de desentendimentos com pessoas da minha família, com amigos queridos, com sogro, com sogra, qualquer tipo de situação da esfera pessoal, né? Como vocês estão um pouco mais controladores e estão tendo que lidar com pessoas que também estão mais controladoras, né? A gente tem relações um pouco mais pessoais tensionadas, tá bom, minha gente? Agora, para trabalho, aquela beleza, né? Porque eu tenho autoconfiança, eu tenho autoestima, eu consigo tirar meus projetos do papel, entendeu? Então eu consigo abrir caminho para coisas novas e felizes e que combinam comigo, que vão dar certo para mim, tá? Agora, para relacionamentos no geral, um pouco mais de paciência, um pouco mais de perseverança, tá? Não vamos agir de cabeça quente, tá bom? Agora, então, a gente vai falar com sagitarianos, com sagitarianas, pessoal que tem ascendente em Sagitário. Vamos lá! Ah, muito bom. Bom, então aqui o que a gente tem, gente? Vou mostrar pra vocês as cartas que estão saindo. A gente tem uma carta da Torre com 5 de ouros, tá? A carta da Torre, como vocês sabem, é uma carta que envolve uma fase de um pouco mais de ansiedade, tá? Especialmente porque quase sempre ela mostra que vocês estão num processo de transformação, tá? E a semana de vocês também pode estar muito agitada, tá? Conter alguns movimentos meio que imprevisíveis. Sabe quando a gente se programa pra fazer uma coisa e aí acontece uma coisa completamente diferente, né? Então a gente tem que ser flexível, a gente tem que lidar com naturalidade frente a esses imprevistos. A gente tem que ter uma segunda carta na manga, tá? Isso especialmente em movimentos profissionais ou financeiros, tá? Porque tá vindo junto com 5 de ouros. Então, 5 de ouros é assim, tem alguma coisa no meu trabalho que eu preciso estruturar com calma, com paciência, não é do dia pra noite. Eu tenho que saber lidar com imprevistos. Então, antes eu achava que eu ia conseguir resolver tal situação só naquele momento. De repente, essa semana aparece, eu tenho que ter uma posição, entendeu? Então, eu tenho que saber lidar com imprevistos, mas eu tenho que ter uma postura flexível, tá? Não posso querer ficar controlador, não posso querer achar que eu tenho tudo sob meu controle, que vai ser exatamente da maneira como eu planejei, não. Aqui eu tenho que trabalhar a minha flexibilidade, tenho que trabalhar a naturalidade com a qual eu lido quando as coisas saem um pouco do meu controle, tá? Na parte profissional pode ser uma semana de imprevistos, de um pouco mais de desafio, tá? Na parte financeira a gente pode ter um pouco mais de gasto também. Presta atenção para você não ter um gasto súbito, né? Às vezes eu acho que eu tô fechando a fatura com tal, eu tô fechando com tal, né? Então aqui é uma semana pra gente evitar gastos excessivos também, tá? Para sagitarianos, uma outra coisa que eu queria falar, né, que essas cartas pra mim elas estão bastante relacionadas à vida profissional e financeira, tá? Já pro campo do amor, né, eu vou me guiar um pouco mais por elementos astrológicos, que eu acho que faz bem mais sentido, tá? Porque aqui é ouros, né, não fala tanto sobre amor assim. E para campo afetivo, sagitarianos estão numa semana muito feliz, tá? Poderiam ter novas paixões, poderiam ter novos encontros, poderiam ter a libido sendo resgatada de alguma maneira. Então, tanto para curar relacionamentos antigos que ainda estão em vigor, quanto também para se apaixonar por pessoas novas, tá? A gente tem uma semana bem promissora, bem aberta para isso, tá? Agora, para trabalho e para dinheiro, é aquela cautela, é aquela estruturação de longo prazo, tá? Sem fazer decisões de cabeça quente também, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho com capricornianos, capricornianas, pessoal que tem ascendente em Capricórnio. Vamos lá. Bom, minha gente, aqui a gente tem para capricornianos uma combinação que eu gosto bastante, tá? A gente tem uma carta da justiça, mas a gente tem também um 9 de paus, tá? O que acontece? Aqui é muito possível, né? A carta da justiça sempre mostra pra gente uma fase em que a gente tá analisando mais a gente mesmo e a nossa vida. Não deixa de ser um momento em que, como eu tô um pouco mais racional, eu consigo avaliar situações com uma certa imparcialidade.
Portanto, pode ser uma semana propícia para tomar algumas decisões, tá? A carta da justiça, ela também deixa vocês um pouco mais enrijecidos, um pouco mais sérios, um pouco mais bem querendo ser justos mesmo, né? Mas assim, avaliando, analisando tudo ao redor, tá? Tenham um pouco de cuidado para não se cobrarem em excesso também, em qualquer processo que seja, né? Claro, leve em conta essa análise parcial e racional da vida de vocês que vocês estão fazendo agora, mas também não foca só nos deveres, né? Foca um pouco também nos prazeres, abre espaço também para o sentimento, para que ele aflore em alguns momentos da semana, tá? Saibam descansar, tá? Como tá vindo junto um 9 de paus, a gente pode imaginar que vocês vão ter uma semana um pouquinho cansativa. Vocês têm tudo sob controle, a carta da justiça, inclusive, permite firmar parcerias, firmar acordos, né? Tocar assuntos importantes para frente, mas com paciência, porque é uma carta que tá sentada, então nada vai se resolver assim do dia para noite, tá? A gente tem que avançar progressivamente nas nossas tarefas e nas nossas atividades, principalmente de trabalho, né? E atividades pessoais também, tá? Para relacionamento, eu queria falar para vocês que não é uma combinação incrível, tá? Não é uma combinação que também vai ameaçar relações existentes, né? Mas para conhecer gente nova, eu tô muito crítico, eu tô olhando tudo com muita cautela, com muita atenção. Pode ser que eu não me permita sentir muito com fluidez e com naturalidade, tá? Então, para relacionamentos afetivos, a gente precisa de mais paciência. Na vida, em geral, preciso abrir um pouquinho de espaço pro descanso e pro prazer, tá? Mas, no geral, uma semana que tá mais ou menos sob meu controle, que eu posso tocar assuntos importantes pra frente, mesmo porque eu tô nessa visão racional e eu não vou fazer nenhuma burrada, né? Eu tenho mais ou menos as situações sob controle. Vamos estruturar essa rotina e essas atividades com calma, com paciência e com tranquilidade. Ao que tudo indica, pode ser uma semana que eu avanço muito, mas devagarzinho, aos poucos, tá bom? Agora, minha gente, a gente vai falar com aquarianos, aquarianas, o pessoal que tem também o ascendente aí no signo de aquário, beleza? Peraí, que faltou o arcano menor nosso, né? Beleza, gente. Puxa, eu gosto bastante dessa combinação, tá? Aqui a gente tem a carta da papisa com o cavaleiro de copas, tá? A carta da papisa, gente, é uma carta muito espiritual, muito intuitiva, tá? Para aquarianos que muitas vezes têm um olhar um pouco mais racional sobre determinadas coisas, a papisa tá ensinando duas coisas, né? Primeiro, usar a minha intuição. Vocês podem estar mais intuitivos essa semana, estão sonhando mais, podem estar mais receptivos, até com mensagens que venham a aflorar esse subconsciente, né? E a papisa também tá ensinando para vocês a paciência, coisa que aquarianos não têm de sobra, tá? Geralmente, eu tô falando que eu também sou aquariana, tá? Mas a papisa, gente, ela mostra pra gente que vocês estão numa semana muito favorável para estudos, para cursos, para qualquer tipo de atividade intelectual ou espiritual, tá? Então, praticar rituais dentro da minha espiritualidade, meditar, me envolver com assuntos que eu quero estudar, que eu tenho interesse, tudo isso a papisa facilita. Vocês também estão um pouco mais maleáveis, eu não sei se maleáveis, mas um pouco mais pacientes, observando muito mais o meio ao redor. A papisa, de fato, pede para que vocês falem menos e observem mais, né? Se permitam mudar de opinião sobre as coisas, porque vocês estão numa fase muito intuitiva. Então, às vezes, se eu me permito flexibilizar a visão que eu tenho sobre determinadas situações, muita coisa muda, né? Então, não, se possível, tá? Evitem já tomar a frente em situações. Primeiro, observem o meio de vocês, né? É uma semana muito propícia, gente. Não me entendam mal, tá? Pra ter conversas bacanas, pra até ter ideias novas sobre o trabalho. Uma semana de planejamento profissional, tá? Mas não é uma semana pra eu tomar a frente no meu trabalho. Eu ainda tenho que estar um pouco fora dos holofotes. Primeiro, planejar meus movimentos, observar o que eu tenho que fazer, estudar possibilidades, estudar alguma coisa que eu tenho interesse, tá? Então a papisa atua muito melhor nos bastidores do que na frente do palco, por exemplo, tá? Ao que tudo me indica para a vida afetiva, como vem também um cavaleiro de copas, né? Parece que a gente tem encontros bacanas, conversas interessantes, vocês estão conseguindo avaliar situações com uma certa maturidade, tá? Então a gente pode ter fortalecimento de relacionamentos.
A papisa, às vezes, é uma carta um pouco mais fértil. Atenção com possíveis fertilidades no campo físico, tá? Se você não estiver planejando ter filhos nessa fase, claro que depende muito do seu mapa, da sua fase de vida, mas a papisa pode ampliar a fertilidade também, tá? Agora, uma semana muito bacana para planejamentos, muito bacana para estruturações internas, estruturar a minha casa, os meus relacionamentos pessoais, o meu campo íntimo, tá? Evitar grandes tomadas de decisão no trabalho, se possível, tá? Primeiro, observar e estudar suas possibilidades com calma, mas uma semana super bacana para se planejar e trabalhar a intuição, tá bom? Agora a gente vai falar então um pouquinho com piscianos, piscianas, pessoal que tem ascendente no signo de peixes. Vamos que vamos. Gente, vocês têm uma grande oportunidade de virada de chave pessoal, tá? Vocês têm a roda da fortuna com um as de copas, tá bom? A roda da fortuna, gente, vamos combinar que o sol tá transitando no signo de peixes e para quem tem pontos consolidados de peixes no mapa astral, um sol, uma lua, um ascendente, não deixa de ser uma fase em que vocês estão muito mais visíveis, vocês estão encerrando um ciclo pessoal anterior e entrando num ciclo novo. O sol tá iluminando peixes, tá? Então aqui a gente tem vocês acessando mudanças, tendo capacidade para transformar coisas na vida de vocês. É como se vocês estivessem girando essa roda e falando, pera, o que eu posso mudar na minha vida? De que maneira que eu quero me mostrar agora para o mundo? Isso daí pode permear vários tipos de situação, tá? Pode ser que vocês estejam passando por mudanças, promovendo mudanças no campo do trabalho. Pode ser que seja na esfera familiar, pode ser que seja na esfera afetiva, mas independente de onde estão essas mudanças que vocês estão promovendo, existem encontros muito marcantes, existe apoio, parceria de outras pessoas. Só que essa parceria que vem de outras pessoas é um as de copas, né? Fornece para vocês muita inspiração, muita criatividade, mas vocês não se deixam também contaminar pela energia do outro. As decisões que vocês estão fazendo agora na vida são decisões que vocês estão fazendo por vocês, entende? Então aqui a gente tem uma abertura muito bacana para parcerias, para até para o campo do amor se aflorar de alguma forma, né? Eu muito mais próximo de pessoas que eu amo, eu tendo encontros românticos, eu enchendo meu coração de amor, né? Seja através dessa esfera romântica ou de outras áreas, outras parcerias, outras relações na vida que também geram amor, tá? Mas a gente tem toda uma nutrição emocional muito feliz para piscianos, que pode avançar muito em vários relacionamentos, tá? E a roda da fortuna dando para vocês a possibilidade de inovarem em coisas que vocês desejam inovar, promovendo principalmente mudanças no trabalho e mudanças na maneira como vocês lidam com as finanças de vocês. Então, aqui existem muitas chances de avanços, mas vocês têm que mudar, né, curar, transformar. A roda da fortuna pede por essa transformação, a maneira como vocês se mostram naquele setor. Então, mudando a maneira como eu me mostro no trabalho, ou nas finanças, ou em alguns relacionamentos, podem também resultar em mudanças efetivas e promissoras nessas outras áreas de vida também, tá bom? Gente, então quero agradecer vocês pela presença aqui no vídeo, tá? Fico muito contente de fazer essa tiragem semanal com vocês. Aproveita para se inscrever no canal, curte o vídeo, me deixa um comentário, fala pra mim o que você achou de todo esse conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês hoje, tá bom? Eu sou muito aberta aos feedbacks de vocês. Não deixem de me seguir também em outras redes sociais, principalmente o Instagram aí, tá? Que é uma outra plataforma que eu também trago outros conteúdos pra vocês, tá? E aqui na legenda também tem as minhas informações de contato, caso vocês tenham vontade de passar em consultas individuais que eu também faço, tá bom? Uma boa semana, um bom encerramento aí de fevereiro e um beijo grande pra vocês.